Cumprimentar os amados irmãos com a paz do Senhor, louvarmos a Deus por esta manhã que estamos mais uma vez aqui, para louvarmos, bendizermos e aprendermos mais acerca do reino de Deus. É um privilégio estarmos na casa do Senhor. Você que está em casa, é um privilégio estar ouvindo da parte de Deus. E vamos continuar orando, são muitos os motivos de oração, mas nesta manhã o escritor foi muito feliz no nosso texto áureo que nós conhecemos e que ele chama de texto do dia, que em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores. Quando nós, esse texto é uma bênção e vai ser, com certeza, Deus irá falar conosco. Cumprimentamos os irmãos que estão em casa, e cumprimentando a irmã Ivanilde, esposa do irmão Barbosa, a gente está cumprimentando toda a classe das senhoras, cumprimentando o irmão João Paulo, da irmã Edileuza, a gente está cumprimentando a classe dos irmãos. Quando estamos cumprimentando a irmã Janaína, cumprimentamos os jovens. Quando cumprimentamos a nossa irmã Tainá e Stephanie, estamos cumprimentando as crianças. Quando cumprimentamos também a nossa irmã Sandra, que está em casa com as nossas filhas, estamos cumprimentando também a classe de uma das faixas etárias infantis. Quando cumprimentamos a irmã Carla, esposa do irmão Moza, estamos cumprimentando todos os novos convertidos da casa do Senhor, e todos são proclamados para, nesta manhã, adorarmos e aprendermos mais da parte do Senhor. Que Deus possa nos ajudar hoje, em nome de Jesus. Estamos na lição de número 7, irmãos. Começamos uma jornada junto com Josué e aquele povo. E cada lição, cada domingo, Deus tem falado para nós de uma forma muito especial. Semana passada, irmã Jaqueline Bezerra, Deus usou-a tremendamente nesse lugar. Seja que estendeu-se, quem estava em casa sentiu a presença de Deus. E hoje nós estamos, e aí vamos só contextualizar, nós chegamos até agora diante de Jericó, diante de uma grande muralha, diante de uma grande dificuldade, mas eu estava lembrando, e quando nós estávamos orando ali, Deus me fazia lembrar, e eu lembrei lá de Bebida Velha, lá da terra de João Paulo, diz assim, lá também é assim, igual a São Tomé. Muitas vezes, irmãos, quando a gente vai olhando toda essa preparação que nós chegamos hoje no capítulo 7, na 7ª lição, nós começamos a lembrar de que Deus preparou esse povo para chegar naquele momento. Deus tira aquele povo do Egito, a gente já viu isso. Dá o primeiro passo em Moisés, passa o cajado para Josué. Deus ali começa a fazer uma preparação. E quando é que eu lembrei de Bebida Velha? É que existe todo um preparo para nós chegarmos onde nós estaremos hoje. E às vezes a gente quer já sentar na janela quando eu já estou chegando. Josué foi preparado ao lado de Moisés para conhecer as estratégias de guerra, para lidar com o povo da sua inconsistência, daquele povo que qualquer coisa já queria lembrar de voltar e de desistir, murmurava. Aquele homem estava do lado dele. Então ele foi preparado. E para este momento de possuir a terra, que a gente hoje está na lição que diz, derrotando o primeiro inimigo, houve todo esse preparo, que a gente pode até elencou algumas coisas. Josué foi chamado por Deus para esta obra. Houve toda uma parte desses preparativos para a travessia do Jordão. A gente lembra lá quando o povo passou o mar. Mas agora nós estamos diante de uma época, que era a época da primavera, ali na terra de Canaã, e o rio Jordão estava no auge da sua cheia. Então, existia um grande obstáculo, e, por sua vez, os cananeus, por conhecerem a fama do que Deus já tinha feito com o povo, todo mundo já era apreensível, mas tinham duas coisas que talvez lá no coração deles existia uma esperança que com eles seria diferente. O primeiro era o mar. Aquela enchente grande, as dificuldades, ele falava assim, o mar, e a outra que Jericó tinha também de segurança, era que aquelas muralhas altas, aquilo tudo dele, dizia assim, aqui a gente está dentro da bolha, ninguém chega.
Alguns até hoje acreditam, se eu ficar dentro do quarto, dentro de casa, eu não pego Covid. Aí chega uma correspondência que veio, chega uma embalagem que você limpou tudo, mas naquele que você não pegou aqui, tinha. Então, além de todas as nossas precauções, é o Senhor quem nos livra e nos guarda de tudo. E aí, quando a gente lembra disso, quando a gente chega e vê, e aí foi um pouquinho da lição passada, mas Deus ontem falou, quando eu estava estudando essa lição, Deus falou tremendamente ao meu coração, e muito me alegrei, e eu quero compartilhar com os irmãos nesta manhã. Quando o povo está diante do Rio Jordão, irmãos, que coisa linda. O Senhor diz, quem vai na frente? Não é o exército. Para a guerra era o exército. Para possuir, na hora que a gente vai ver lá nas estratégias, era o exército. Mas para passar o mar, quem primeiro ia na frente era a arca. E na hora que eles colocassem o pé, Deus iria agir. Irmãos, quando você lê aquela passagem que diz que quando eles colocaram o pé, o mar parou, se abriu, você não tem como duvidar que Deus é grande em tudo aquilo que Ele faz. Que coisa linda, irmãos, naquela hora. Por quê? Porque ali estava a presença de Deus. Quando na nossa vida, vamos dizer assim, numa figuração, nós não temos hoje o instrumento físico da arca, mas quando em todos os nossos projetos, em tudo aquilo que arquitetamos, em tudo aquilo que alinhamos, se a presença de Deus estiver na nossa frente, tudo será bem-sucedido para a glória de Deus. Mas o comentarista, ele começa dizendo, ele faz uma referência lá de Romanos, capítulo 8, e lá em Romanos 8, um pouquinho antes, ele fala que, será que a fome, a perseguição, a espada, ele começa a elencar algumas coisas, poderá nos separar do amor de Deus? Aí ele diz, não, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, por uma condição, não foi porque eu amei a Deus, foi porque primeiro Ele nos amou. Glória a Deus por isso, né? Aí, na síntese, ele faz, em algum momento da trajetória, ele diz que enfrentaremos inimigos. E essa semana me chamou muita atenção, e eu quero compartilhar com os irmãos, é a agenda de leitura que geralmente o autor coloca. E ele diz para, na segunda-feira, veja que Faraó era um inimigo obstinado, quando é na terça vai ler sobre Sansão, na quarta sobre Saul, na quinta sobre Acabe, na sexta sobre Amã, e no sábado a semente do inimigo. Tudo isso são coisas para corroborar, para aquilo que nós vamos falar nesta manhã possa ser acrescentado ao seu conhecimento. Então a gente viu agora que Josué foi chamado por Deus, fez os preparativos para a travessia, ele chega, a gente já viu aí como a glória de Deus, a presença de Deus, o povo marcha, o povo entra, é conduzido. Aí tem a questão dos memoriais, que ele diz, se você for passando, selecione 12 homens, pegue 12 pedras, bota elas no ombro, para quando os seus filhos perguntarem o que foi isso, você dizer o que foi. Domingo passado, nós falamos isso, sobre quando uma geração passa para outra. É importante, queremos reforçar nesta manhã, converse e passe para a sua família, para seus filhos, para a sua família de uma forma geral, aquilo que Deus tem feito e que você tem visto e ouvido da parte de Deus. Isso cai no coração e germina uma planta frondosa. Então vamos lá. Os memoriais eles celebraram no meio do rio, quando quando estão em Gilgal, o Senhor autorizou a questão da circuncisão dos hebreus, que é outra coisa curiosa, né? Aquele povo que saiu do Egito, irmãos, não foram circuncidados. E toda aquela geração pereceu antes de entrar na terra. Os que nasceram depois e que foram entrar agora, Deus disse assim, precisamos fazer o conserto, agora vamos fazer a circuncisão. E aí todos os hebreus daquela geração que estava agora para entrar, foi feito o processo da circuncisão deles. Então depois eles celebraram a Páscoa, e à noite... E aí você está vendo, irmãos, é isso que nós estamos querendo reforçar e lembramos lá de bebida velha. Existe toda uma preparação para a gente poder sentar na janela. Está chegando, isso é ministerialmente, isso é quanto pessoas.
dê a oportunidade de aprenderem com os seus erros, e muitas vezes não precisa você errar para aprender, é só você observar. Qual é o grande problema? A gente fala muito. Já chega falando. Espere. Olhe. Vamos lá para São Tomé agora. Dê uma cubada. Veja como é o negócio. Antes de você se pronunciar, antes de você agir, para que precipitadamente, porque palavra dita, irmão, não se volta atrás. Quantas vezes a gente preferia ter levado uma boa surra de cinto do pai, mas não ter ouvido aquela palavra de correção que ele nos deu? Porque algumas surras que a gente levou, umas a gente lembra, mas outras foi como fumaça. Mas a palavra dita que magoou ou que ela fez algum efeito, você leva ela para a vida. Então, olhe, perceba logo isso. E quando chega a noite, Josué vai para o pé do... Josué vai para próximo a Jericó, e ali ele tem um encontro que Deus tem uma conversa com Josué. E uma coisa bonita, quando Deus reitera para Josué que ele venceria, que Deus estava com eles, Deus não estava dizendo como fosse uma dúvida que Deus que tinha que falar de novo, que às vezes a gente assim, se falou de novo é porque está na dúvida. Não. É porque Josué, nós, quanto seres humanos, precisamos sempre estarmos sendo alimentados, motivados para aquilo. Você pode ver que Deus lhe fez uma promessa no início da sua fé. Passou-se 10 anos, você escutou aquilo, numa linguagem diferente, mas escutou a mesma coisa. Passou outro tempo, escutou a mesma coisa. Por quê? Você precisa sempre ser lembrado de que Deus foi quem prometeu, Deus está trabalhando, traçando, fazendo projeto para lhe entregar aquilo que é necessário. Deus não precisa saber disso. Ele já tem convicção do quando ele diz, é assim, acabou. Mas nós, quando seres humanos, temos que ser motivados. E a gente vai ver que uma das estratégias lá, a gente pode classificar como uma motivação que Deus sempre dava. Que coisa linda para a glória de Deus. Então, e agora no pé do monte, lá no pé de Jericó, quando chegou até ali, houve encontro com Deus e Deus lhe deu estratégia. Certamente, na hora que Josué, já habilitado na guerra, como foi junto com Moisés, Deus agora dava uma estratégia. Por quê? Nós lembramos que até então tinha o maná, agora o povo, Deus cessa o maná e o povo começa a comer do fruto da terra. Então, ali já começa a ser uma coisa, eles já começam a experimentar o que é a conquista. Por que Deus não dá, irmãos, às vezes assim, Deus podia fazer isso que é mais fácil, mas você não tinha o sabor da conquista. Você não teria, não é por o seu mérito dizer assim, o meu esforço fez isso, mas é de você olhar e ver, esta parte na história era minha, mas esta era de Deus, e a de Deus eu não conseguiria. Deus faria a dele e faria a minha, mas Deus disse assim, você fez a sua e eu vou te abençoar, para a glória de Deus. É quando Deus age. Deus age porque nós fizemos. Se eu não fizer a minha parte, Ele faz, porque Ele é Deus. Se eu fizer, Ele faz. Se Ele não fizer, Ele também Ele faz. Porque Deus é Deus em todos os momentos, para a glória do seu nome. Então vamos começar. Na introdução, o nosso pastor Reinaldo Odilo, ele fala que a guerra contra Jericó não era somente do povo de Deus. Só voltando um pouquinho, o pastor leu o nosso texto bíblico hoje. Nós estamos no capítulo 6 de Josué. Recomendamos os irmãos lerem o livro, porque é boa maneira que você vai lendo, anexado ao que você tem as boas aulas que você tem aqui na escola dominical, você vai guardando dentro do seu HD dos livros da Bíblia, e na hora que precisa, você vai lá, dá o play e vê o capítulo 6, vê o 5, vê o 2, porque você foi lendo e junto, e com uma ajuda extra, você vai aprendendo da parte de Deus. Então, na introdução, ele diz assim, a guerra contra Jericó não era somente do povo de Deus, mas também do Senhor. Muitas coisas que nós travamos na vida, irmãos, muitos projetos, na introdução ele comenta isso. Tem coisa, irmão Alexandre, que parece bem alinhado com os céus. Você faz o desenho, Lucas que tem facilidade lá na informática dele, já disse para os irmãos que eu fiz
no dia que eu vim embora aqui para Natal, João Paulo, eu fiz meu curso de datilografia para trazer meu diploma, que eu precisava trazer para botar na moldura. E ainda lembro que a gente colocava os dedos assim, era A, S, F, L, espaço, tinha que ser com esse, C, cedilha, L, K, J, H, espaço. Isso a gente guarda. Eu tenho 32 anos que eu estou aqui, eu lembro disso. A geração de Lucas entende o que é manusear muito bem de uma forma diferente. Ele já vai trabalhar com as coisas nas nuvens, e etc, etc. Tem coisa na vida da gente que parece que está tudo alinhado com o céu. Porque você se confia tanto no que você faz, que termina dizendo assim, isso aqui tem a aprovação de Deus, porque parece que foi o próprio Deus que fez, de tão perfeito que o negócio é. E porque muitos planos são frustrados, irmãos, e muitos projetos que eram perfeitos, muitas empresas que eram consolidadas, homens que buscavam e era tudo assim dentro de um prumo. E por que o negócio não está dando certo? E por que as coisas não dão certo dentro de um projeto inicial? Porque eu esqueço que existe peleja que ela não é nossa, é de Deus. E uma outra coisa, que o meu projeto, fiz tudo, eu tenho que estar alinhado com Deus. Não preciso de profeta. Vou na casa de fulano para Deus carimbar esse negócio. Não precisa disso. Precisa que você peça e esteja atento. Certamente Deus vai lhe dar um sinal. E é este sinal de Deus que você vai sentir paz no coração, porque tem os crentes sensitivos. Meu coração me diz... Ele é enganoso, a Bíblia diz que ele é enganoso. Estou sentindo isso. Eu digo, se for arrepiamento, é febre, é gripe, né? Então, se arrepiar os cabelos é fé, pode ser uma gripe. Mas não é que Deus não faz esse negócio de estar se arrepiando no seu... Não, irmão. Existe isso agora. O projeto, então, está tudo feito. Você desenhou, ninguém tem essa ideia. O mundo já vai fazendo e agindo. Mas nós dizemos assim, Senhor, aqui está um lindo projeto. Tu me deste essa capacidade de fazer isso. Mas eu queria saber se tu podes colocar, tu estás nesse negócio que tu pode colocar o teu anel carimbando este negócio. Pode você não ter crédito, pode você não ter condição, pode você ser limitado, pode você ser semi-analfabeto, pode ser analfabeto, mas eu vou lhe dizer uma coisa... Deus estando neste negócio ainda se ouvirá nos quatro cantos acerca daquilo ali. Porque Deus transforma o que não é naquilo que é. E aí a gente tem que estar carimbado. Era mais ou menos isso que o comentarista no início ele diz. No primeiro ponto, ele vai falar sobre a primeira batalha da terra. Aí ele faz uma descrição agora, que eles estão diante de Jericó. Estavam acampados em Gilgal. Distava mais ou menos 3 quilômetros do acampamento que eles estavam, que é a base. Aí, para você ver que para mim vencer uma batalha, irmãos, eu tenho que ter um lugar, eu tenho que ter minha base para isso. Qual é a nossa base hoje? Nossa casa, irmãos. A aplicabilidade de hoje é a nossa família. A tua esposa é o teu equilíbrio, o seu esposo é o seu equilíbrio, e os teus filhos são herança que Deus nos deu para brilhantar o nosso lar. Então, o nosso quartel, o nosso Gilgal, a nossa casa, é lá onde eu tenho que fazer, compactuar, conversar, alinhar. Eu contei domingo aqui para os irmãos, deu de manhã, eu estava, João Paulo, domingo passado, apavorado, que eu ia pregar à noite, e eu passei a semana todinha, parece que os livros da Bíblia sumiram todos, já estava procurando Tobias, Judite, que eram os apócrifos, deve ser por isso. Eu já estava procurando livro que não tinha lá dentro, porque aquele silêncio de Deus, batendo aquele apavoramento de Jesus, tu já sabe que eu, por natureza, eu já derreto. E imagina você agoniado. Mas quando eu levantei de manhã, que eu fui orar, aquela voz veio suave e disse assim, meu filho, é o Salmo 145. Olha, Deus não queria dizer para mim, mas queria dizer assim, em Gilgal, no acampamento, na base, eu trabalho e não é só como você pensa. Então o povo estava ali. Vamos falar um pouquinho sobre essa Jericó, irmãos? Jericó era uma cidade, uma aldeia fortificada, não era uma cidade grande, porém ela se destacava pelas grandes muralhas que ela tinha. Então era um lugar que se refugiava. Outra curiosidade grande é que naquela idade, que é chamado Idade do Bronze, as coisas eram muito matriciais ainda. Então não se tinha conhecimento
de o que poderia haver naquela época que derrubasse aquelas muralhas, que fizesse buraco, que pudesse penetrar de alguma forma. Quanto mais imaginar, ela cair. Então, era uma cidade que tinha cerca de uma área de 32 quilômetros. Os muros de Jericó, eles mediam 9 metros de altura e 6 de espessura. Ou seja, para aquela época, era algo invencível, e dentro da mitologia que eles, do que creem, dos mitos que eles creem, eles ainda achavam que toda aquela fortaleza era protegida pelos deuses cananeus. Aí a gente começa a lembrar agora de uma coisa, irmão. Hoje também acontece. Nós falamos muito com o coração. Quando falamos e resolvemos a coisa com o coração, ele tem danos. O equilíbrio, por isso que a mulher é mais emotiva e o homem tem mais razão. Esse equilíbrio de razão e emoção é que faz com que tenhamos sucesso nas nossas empreitadas. A mulher diz, meu filho, veja isso, coração, você viu, se a lágrima descer, você viu, chorou. Então, quando Deus disse assim, e aí nós estávamos lembrando do verbo no original, que é o heren, que ele começa a dizer assim, de tudo aquilo que tivesse de conquista ali, ele tinha que ser velhos, crianças, homens e mulheres tinham que ser mortos. E as coisas que poderiam ser utilizadas a serviço do Senhor, na casa, alguma coisa, era purificado e poderia. Porém, ninguém poderia chegar assim, achei tão bonitinho esse negócio aqui, ó, eu vou guardar esse bichinho de ouro aqui para mim. A gente vai ver lá na história na frente, quem fez isso deu mal. Quando Deus determina que existe uma coisa, irmão, chamada juízo, que às vezes a mente da gente não consegue acompanhar. Quando Deus determina a destruição de Jericó, o meu coração e o teu dizem assim, mas os velhinhos, de 90 e poucos anos, as crianças, são indefesas, são inocentes. Mas existe uma coisa, irmãos, que foge do meu entendimento e do seu. Deus não suporta a idolatria, o desvio de ele estar como direção para Deus. Aquela cidade era muito idólatra, aquela cidade fazia prática de espiritismo, aquela cidade, tudo que era de ruim concentrava naquele pequeno lugar também. Era fortificado, mas lá dentro também era como diria em São Tomé, o moído era grande também, de tudo que desagradava a Deus. Então, Deus estabelece um juízo para a cidade. Por isso que, às vezes, na mente humana, a gente vai agir com o coração. Dizer, mas as pessoas, fulano é tão bom, poderia agir. Deus não vê dessa forma. Deus não vê com o coração, nem procura crer. Deus vê como Deus de justiça. Daí porque na minha oração e na sua, a gente não precisa pedir justiça para Deus, porque Ele em si, Ele é justiça, e Ele vê todas as coisas, e no seu tempo Ele age. Eu não preciso me colocar como vítima. Deus, tu está vendo que isso, que aquilo. Mais ou menos isso. Então, quando eles chegam lá para Jericó, Josué, estrategista, certamente naquele encontro que ele teve à noite com Deus, Deus deu toda a estratégia como é que deveria ser para possuir, para que aquela cidade impensável em tudo, ela viesse abaixo. Por quê, irmãos? Se Jericó não fosse destruída, ela viraria um lugar de refúgio para na hora que desse errado alguma coisa, estava lá, porque ninguém conseguia ultrapassar. Então era o primeiro grande obstáculo, não era nem pela questão das muralhas serem tão altas, era o primeiro obstáculo para o povo, para a confiança o carimbo do anel dizia assim, Deus está nesse negócio. Deus tinha prometido, mas não podemos esquecer que o povo de Israel tinha idas e vindas. Estava aqui crente, vendo línguas estranhas e tudo, daqui a pouco estava com 2 dias dizendo assim, ai meu Deus, Deus me abandonou, eu não estou vendo mais isso, eu não estou sentindo mais isso, eu acho que é porque eu não sou mais crente, eu estou desviado. Mas 2 dias antes, a Shekinah estava grande. Então, naquele povo também não era diferente, irmãos. Eles também tinham isso. Então, Deus precisava exterminar tudo aquilo para não permitir que um desavisado pegasse aquilo e servisse de idolatria. Então, vamos adiante.
Josué manda os 2 espias, aí a gente começa a ver estratégias para um projeto de trabalho, para um projeto de vida, para um projeto espiritual. Sempre nós temos que conhecer o ambiente. Nós vamos ver quando nós fazemos nossas viagens missionárias aqui da igreja, vai sempre o 2 à frente para ver como é o povo, para ver as acomodações para a igreja. Ele faz um levantamento do terreno, para poder, quando chegar lá, as coisas estarem alinhadas. Não, quando chegar vai ficar todo mundo perdido, é um dia só, o objetivo não é alcançado. Quando Josué manda o povo para saber o que tinha aquilo ali, quando a Bíblia fala que o rei de Jericó, tomando conhecimento, manda os que a Bíblia chama de perseguidores para com aqueles espias, esse trecho ele quer dizer, existia uma fúria ardente que eu não poderia deixar com que esses espias voltassem para dar o retrato do que seria. Eu tinha que eliminar. Josué, quando chega na frente da terra prometida de Canaã, ele vê que ele tinha 2 vertentes, né? A do norte, do sul, e que ele tinha que, a estratégia para ele vencer, ele tinha que dividir para conquistar, mas não era ele dividir o povo dele tinha que estar junto, mas ele tinha que conquistar um para enfraquecer o todo, para poder alcançar a promessa que Deus tinha dito que era toda a terra. Pois bem, quando Deus fala isso conosco, irmãos, a terra ia ser dividida para enfraquecer, mas o povo tinha que estar junto. Para a gente ter êxito, lograr êxito nas coisas que Deus coloca no nosso coração e que estão validadas e atestadas por Ele, eu tenho que ter a certeza. Eu parto da minha casa, e a gente volta muito nesse ponto, irmãos. Em Gilgal, na sua acomodação, obrigado. Onde você está, é onde Deus traça, é onde Deus lhe fortalece. É por isso que eu, quanto família, se eu tenho um irmão que está com dificuldade, eu tenho que somar com ele, não deixar ele morrer lá sozinho, porque nós somos o mesmo sangue, o mesmo povo, e é por isso que eu não posso compactuar com o erro, mas eu tenho que apoiá-lo. Eu tenho que fortalecer a minha casa. Nesse momento de pandemia é muito importante o fortalecimento das famílias. No finalzinho dessa lição, Deus colocou um desejo no meu coração de sugerir uma estratégia, e nós vamos falá-la em nome de Jesus. Então vamos lá, que a hora vai embora. No segundo ponto da lição, que o título é a primeira batalha dos hebreus na terra, e o ponto é, o rei de Jericó não estava brincando, né? Que ele fala do desejo de destruir o desejo de destruir os espias, estavam procurando os perseguidores, e quando eles chegam, e aí a gente vai ouvir falar em outro personagem chamado Raabe, que aí lá na frente a gente comenta mais detalhado um pouquinho. Entra numa estalagem e lá ela vai ficar, eles vão ser acobertados por ela. Quando ela diz, quando eles fogem, que ele diz assim, fiquem escondidos 3 dias, veja que a fúria era grande para destruir aquele projeto. Tem coisas, Maristano, na vida que de tempo Deus fala com a gente. E a gente vai adiando, porque é tão feroz as investidas contra que a gente fica na dúvida se Deus está naquele negócio. E a gente vai adiando. Os perseguidores queriam destruir para que não chegasse lá as informações como seria, para que pudessem dizer assim, a cidade é dessa forma, tem isso, tem o hábito disso, enfim. Era sempre importante, e aí entra essa figura desta mulher chamada Raabe, que lá na frente a gente vai ver que às vezes nós desprezamos, né, João Paulo? Chega na igreja, às vezes, uma pessoa tão bêbada, eu acho que eu já contei isso aqui. Nós estávamos numa quarta-feira, irmãos, num culto lá em São Tomé, na época, e quase ninguém, como nós estamos hoje aqui num grupo muito pequeno, aquele culto de quarta-feira que muita gente não vinha,
E naquele dia entrou um rapaz, embriagado, não muito, mas você chegava perto dele, você se embriagava junto, que ele fazia, você absorvia. Ele lá no último banco ficou. Na hora do apelo, normal, a gente foi lá e fez o convite. E ele, como aqueles inúmeros às vezes que a gente não dá crédito, ele foi e aceitou Jesus. Fizemos a fichinha e dentro do coração aquela estatística de sentença, não vai permanecer. A gente não fala, mas ficou lá no coração, não vai permanecer, só uma estatística. Passou-se uma semana, aquele moço volta. 15 dias depois, irmãos, era um culto de novos convertidos. Nós trabalhávamos com novos convertidos. E aquele moço pediu uma oportunidade. Você fica naquela sinuca de bico, o que vai falar, como vai falar, porque só tem 15 dias, ele tinha vindo, era a terceira vez que ele estava vindo à igreja. Mas, meio que assume aquela responsabilidade, disse assim, eu disse, vou lhe dar uma oportunidade, você dá uma saudação, é uma coisa rápida, expliquei para ele, eles podem deixar. Eu disse, qualquer coisa, como é a sua primeira vez, se não der tão certo, eu chego perto de você para lhe dar apoio. Quer dizer assim, né? Vamos tirando com sabedoria. Amém. Irmãos, aquele jovem, João Paulo, pegou aquela Bíblia e abriu. E ele foi para o livro de Jó. Aí eu disse, então é igual a gente. Quando pega a Bíblia, bota o dedo, Jesus está falando aqui, bota outro dedo no outro canto, diz assim, está confirmando. A profecia aqui, confirma aqui. Né? A gente tinha muito isso. Eu disse, deve ser desse jeito. Alguém ensinou para ele que ele bota o dedo aqui, é Deus falando aqui, o outro dedo aqui é Deus confirmando. Aquele jovem começou a discorrer sobre o livro de Jó. Era um João Paulo Júnior. Começou a falar de como ele falava. Irmãos, eu tinha, acho que 1 ano, 2 anos de crente, alguma coisa assim, nunca tinha percebido que aquilo existia dentro do livro de Jó. O nosso espírito naquela noite, a nossa alma engrandeceu ao Senhor, porque era uma alma resgatada e lavada. E hoje eu me sinto extremamente feliz, irmãos. Ele hoje é pastor na cidade de Sorocaba. Foram para Portugal, ele foi lá e hoje ele é pastor de uma grande igreja de Sorocaba. Quando eu vejo ele pregando, quando eu vejo ele falando, eu me remeto àquele dia e lembro quão grande é o meu Deus. Glória a Deus. Então, para Josué e aquele povo também, Deus estava encorajando eles para isso. Bendito seja o nome de Jesus para todos sempre. Pois bem, no ponto 3 diz que a cidade só cairia com a ajuda de Deus. E aí ela fala da questão da intervenção de Deus para que tudo aquilo pudesse, a gente já comentou um pouquinho. E vamos para o segundo ponto, que é a estratégia de Deus para a batalha de Jericó. O primeiro ponto, para você lograr êxito naquilo que você está falando, a gente já viu. Então, a primeira coisa que Josué sabia, eu preciso enfraquecer o meu objetivo. Então, começou a haver um impedimento de mantimentos de entrada e saída de Jericó. Primeira estratégia, eu preciso enfraquecer o que está forte. Uma aplicabilidade hoje. Você fumava no mundo, você tinha um caminho de prostituição no mundo. Para você hoje estar em comunhão com Deus, este gigante tem que ser vencido. O alimento que vai fazer você se fortificar na comunhão é a palavra de Deus. É o meditar diariamente na palavra de Deus. É o ouvir as coisas de Deus. Não misturada, mas ouvir as coisas de Deus. Quando ele diminui, não entra mantimento, começou a ter necessidade. Se tem fome, se tem coisa, as pessoas mudam completamente todo o aspecto dela. E aí, nesse ponto, ele começa a dizer assim, a primeira coisa que tinha era enfraquecer Jericó. Ninguém podia entrar ou sair de lá. Cortar a fonte que o fortalece. O fato seguinte era a questão da fé dos guerreiros. Eu tinha que estar, a gente falou de motivação, porque hoje as empresas, a igreja, ela tem o seu papel nisso, de estar sempre motivando os seus membros e congregados, e as empresas, através de desafios, antigamente era muita meta. Aí hoje a gente bota uma roupa nova e diz que não é mais meta, é desafio. É a mesma meta, mas é o desafio hoje, né? Aí esse desafio, para você transpor aquilo ali,
você tem que se superar. Começa a dizer assim, não, você não vai só mostrar aquele número para todos. Você vai trabalhar você, porque você mudando, toda aquela estrutura vai junto com você. Então, hoje a visão não é mais de metas, a visão é de desafio, do indivíduo para somar com o todo. Pois bem, e aí ele diz, o fato seguinte era motivar esses guerreiros, estimular os servos, Deus reiterou o apoio que dava a Josué e seu exército. Muito importante a gente entender isso. As pessoas têm que sentir confiança nos seus líderes. Isso é na empresa, isso é na igreja, isso é na sua casa. Se o seu pai, a gente acha muito bonito dizer assim, eu achava muito bonito quando eu via fulano que nem falava, só olhava e os filhos ficavam quietos e mulher não falava, porque só no olhar ele já expressava, não precisava bater, não precisava gritar, só no olhar ele já ficava lá calado, ele já ficava lá quieto. Então, é muito importante a gente entender que esse líder, então, o povo verificava, o povo atestava de que Deus era com Josué. Consequentemente, por eu ver fruto, comunhão, aquilo que ele falava se tornava lei, se tornava, as pessoas abraçavam. Por que elas abraçavam? Não é porque ele era bonito, não é porque era isso, é porque eles viam Deus na frente. Aquela batalha, eu acho que quando ele olhou, irmãos, não sejamos ignorantes para isso, quando ele viu aquele grande desafio, aquela terra todinha, que Deus, mesmo com a confiança de um lado, o outro como ser humano, diz assim, meu Deus, que dificuldade vai ser isso? Aí na primeira já tinha Jericó, e assim por diante, mas acho que nessa hora é como se fossem segundos que passam na nossa vida, mas em seguida a gente lembra, tente lembrar se alguma vez Jesus te abandonou. Nunca. Deus nunca, pode não ter dado na hora que você queria, do jeito que você queria, mas Ele não lhe abandonou, não jogou você para ser morto. No tempo certo, Ele resgatou, lhe deu um banho de sangue do Calvário, lhe transformou, fez o cidadão dos céus e escreveu o seu nome no livro da vida. Só por isso, irmãos, se eu não lembrar de outra coisa, eu tenho que estar todo dia motivado para ir para o céu. Glória a Deus. Vamos nos deter agora no ponto de número 3. Homens armados, é a estratégia agora de Josué para derrotar Jericó. Uma coisa muito bonita, irmãos, e como Deus vai falando, quando a gente vai estudando, Deus vai falando conosco. Josué disse assim, vamos fazer o seguinte, o líder dizendo, não é o liderado, cada um, vai ter um negócio, baboseiro, cada um fala todo mundo e não sai do canto. Josué disse, vamos fazer o seguinte, nós vamos dar uma volta na cidade e vai estar organizado o 7 de setembro, como a gente fazia antigamente no interior, a festa, né? Que ia na frente a faixa, vinha não sei quem, a banda. Então, do mesmo jeito, vamos assim, na nossa linguagem que a gente entende. Vou programar aqui como é que vai ser. Na frente, a gente vai andar ali, olha, 6 dias. Pode ele não ter dito dos 6, mas assim, diariamente, para não causar ansiedade. Porque para nós, irmãos, era apenas 6 dias. Para aquele povo que vinha de 40 anos, era uma eternidade. Eu lembro minha esposa, quando testemunha de como Deus me mandou para a vida dela, ela disse que ela já tinha 30 anos, 30, 32 anos, já a gente quase foi no INSS, né? Ainda bem que não estava na greve hoje, né? Mas a gente já conheceu. Um dia o Senhor disse assim, posso lhe pedir uma coisa, mais um pouquinho de tempo. Para quem já tinha 32 anos, irmão, aquele pouquinho de tempo, era como se olhasse mais para 30 e tanto. Eu acho que uma hora daquela a gente fazia assim, querendo, não era de não dá certo não, né? Mas aquele pouquinho de tempo foram 7 dias apenas. Do dia que Deus falou do pouquinho, mais 7 dias, Deus me apresentava para ela. Para aquele povo que tinha passado 40 anos naquele sofrimento, João Paulo, 6 dias era uma eternidade. Só sabe disso quem passa fome, só sabe disso quem não tem teto, só sabe disso quem tem uma grande dor que não passa. O que é uma eternidade, o tempo? Aquele povo estava lá, ele disse assim, então hoje vai o seguinte, a gente está aqui em Gilgal, vamos andar 3 quilômetros, que era cerca de 3 quilômetros,
e vamos dar uma volta. Até aí eu não via, para quem já estava andando muito, via como um grande problema. O grande problema, irmão, que eu vejo, que a gente tenta traçar uns paralelos com hoje, é que ele dizia assim, vão, mas todo mundo em silêncio. Aí eu começo a lembrar das nossas viagens missionárias. Vai 2, vai conversando e falando da vida de fulano, da vida de ciclano, da vida de beltrano. Chega às vezes para evangelizar, ainda diz um negocinho que a pessoa, alguém que é atento, escuta tudo. Eu fico imaginando hoje, se fosse dizer assim, vamos dar aqui uma volta. Fiquem calados. Está uma pessoa do teu lado, mas vá calado. Todo mundo no mesmo passo. Aí a gente lembra o irmão Carlinhos parando hoje para lembrar. Eu acho que isso era a grande dificuldade. Esse povo está calado. E aí ele disse assim, e o modelo do 7 de setembro, o modelo que a gente vai fazer da operação é assim. Na frente vão estar os valentes, os armados. No meio, a gente vai colocar os sacerdotes com a chofar, que é o som que era feito do chifre do carneiro, que esse chifre do carneiro já era oriundo de sacrifícios que tinham sido feitos e aceito por Deus. Então eles olhavam, pega a chofar, e na hora certa eu vou dizer como é que vai ser feito. E atrás vem a arca, junto aí com o sacerdote trazendo a arca. E depois da arca, a Bíblia, ou por tradução ou não, ela usa uma linguagem que até então a gente não vê em outro lugar, chama de retaguarda. Se fosse hoje a gente dizia assim, o resto, o restante, Deus não chama isso. Ele diz, existe uma distribuição. E desde onde, João Paulo, eu ficava, eu procurei por internet, eu procurei em tudo. Deus não faz nada por acaso. Tudo existe uma tipologia. O próprio Josué é uma tipologia do segundo de Cristo. Então, quando Deus fala dos 7 sacerdotes, a gente faz a referência dos 7, o 7º dia ele descansou. Nada é por acaso. Mas por que esses valentes na frente, esta arca no meio, com a buzina lá para ser tocada, e na retaguarda os demais? Na retaguarda é o restante do povo. E eu fui, olhei, não dizia uma coisa, explicação muito artificial. Eu disse assim, Deus, fala no meu coração. Não está escrito, mas eu queria entender aquela distribuição ali. E eu comecei a meditar numa coisa, João Paulo, e lembrei. Na frente, quando o povo, lá na época lá do Egito, que Faraó disse assim, deixa o povo aqui, Moisés, façam suas rezas, façam suas orações por aqui mesmo. Você não vai entender. Não é todo mundo que entende o glória a Deus e o ser batizado com o Espírito Santo. Não é todo mundo que entende o aleluia. Não é todo mundo que entende o que é choro de gozo. Não, dá certo não. Aí ele disse assim, então vamos fazer o seguinte. Quando foi para o povo atravessar o Jordão, quem primeiro estava na frente era a presença de Deus, era a arca. Nesta lida para a derrubada de Jericó, a arca estava no meio, porque na frente estavam os valentes. Aquele povo de Jericó que ficava contemplando, o que causava medo, por exemplo, para quem não usa arma, quando você vê alguém armado, as pernas já tremem, é chico-vaco Chico nas pernas que vai tremendo, parece um chuveirinho assim, um batendo na outra. Por quê? Não usa. Quem atira é normal. Atira. O policial que trabalha, para ele não tem bala. Tiver uma pistola disso, uma pistola daquilo, a gente treme, quem não é acostumado. Quando o povo, eles ficavam observando e vendo, eles viam que na frente estava aquele povo tudo armado. Era o primeiro impacto que dava, pode ter certeza, porque Jericó já conhecia a fama do que Deus já tinha feito com o povo. Então, apesar das confianças que ele tinha nos deuses dele, em tudo, eles sabiam que agora era diferente. As notícias que ele sabia, tanto que quando Raabe disse assim, nós sabemos, nós estamos pavorosos com vocês. Porque as coisas de Deus, João Paulo, ele causa temor e tremor. Glória a Deus por isso. E aí, no meio vinha a arca. A santidade de Deus nos motiva para aqueles mais... Por que o povo da retaguarda... Por que vinha depois da arca?
Porque aqueles que precisavam sempre ser motivados, eles ficavam olhando e vendo e sentindo a presença de Deus através da arca. E eles ficavam olhando e vendo que eles tinham feito, quando eles olhavam lá a buzina e tudo, eles viam também, irmãos, que aquilo foram um sacrifício, foram preparação que Deus tinha feito e agora era a hora. Era como se eu dissesse assim, eu lembrei no dia, João Paulo, que eu já tinha 32 anos, eu contei já isso aqui na igreja, tinha 32 anos, e um dia eu abri minha porta da minha casa e disse, Deus, quando eu cheguei para morar aqui em Parnamirim, que eu moro em Parnamirim, nós éramos 5, e eu fui dizendo, minha irmã tu levasse de volta, meu sobrinho tu levasse de volta, comecei a dizer, e por último eu disse, minha mãe que me criou, minha mãe do coração, tu levastes também, agora só estou eu aqui nessa casa. Foi naquele dia que o Espírito Santo bradou no meu coração e disse, mas agora chegou a tua vez. Glória a Deus. E aí, desse dia que Deus falou, irmão, com 8 dias depois, Deus me apresenta a minha esposa, que eu conhecia já da igreja, mas só no tempo de Deus é que Ele mostrou que ela que era a minha esposa. E agora, Deus estava não me dando mais uma casa, mas Deus estava dizendo, a tua vez agora que eu vou constituir o teu lar. Glória a Deus por isso. Bendito seja Deus. Então, aquele povo, eles deram a primeira volta, tudo em silêncio, os valentes na frente, no meio, o sacerdote com as buzinas e com a arca, e atrás a retaguarda do restante do povo. Deem a volta e voltem para o acampamento. No outro dia, irmãos, de novo, aquele povo de longe, tinha uma turma lá em Jericó que dizia assim, eu acho, né? A Bíblia não fala nisso. O que é que esses malucos estão fazendo aí? Só andando de um lado para o outro e voltam todo dia. Isso foi no primeiro dia, isso foi no segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, sexto dia. Eu fico imaginando também, irmãos, para o próprio povo, por que eles iam e mesmo no terceiro, no quarto, no quinto, no sexto dia, não se tem registro que alguém falou, não se tem registro que alguém ficou com febre no acampamento e não foi, ninguém deu uma desculpa que não pôde ir, porque o povo vinha e acreditava. Porque eles estavam convictos, irmãos, de que Deus estava na frente deles. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto, quinto, sexto. Aí ele disse assim, vocês vão rodear. E outro detalhe, no sétimo dia, vocês vão dar mais 7 voltas, 6 voltas. Né? Essa e mais 6 voltas. E vocês vão ouvir o líder dizendo isso. Vocês vão ouvir que vai se tocar chofar, vai se tocar a buzina com chifre de carneiro, longamente. Porque não é só fazer e já parar. O povo precisava ser contagiado por aquilo ali, irmãos. Por que nós dizemos sempre, não se apresse de sair da presença de Deus? Tem hora que você dobra o joelho e é tão bom, tão gostoso. E quando não, às vezes, o cansaço, o enfado. Não se apresse de sair da presença de Deus. Porque quando você persevera e você levanta, você volta trazendo consigo os molhos, que é paz no coração, paz na alma, visão de Deus do que está preso, do que está encurralado, do que está trancado, do que está fechado. Você levanta sabendo que Deus está tomando providência. Mas quando eu me apresso, irmãos, de me levantar e de sair da presença de Deus, eu perco o sabor do mel. Não para ver o meu irmão no palco, eu olhando no palco e vendo a desgraça dele, e como eu aplaudindo, como a música disse. Não, mas sabendo que aquele mel é de vitória, que a vitória do meu irmão é a minha vitória. A dor do meu irmão, eu acho bonito quando o pastor Bira pede oração sempre, irmãos, e você sente na sua voz, quando ele diz assim, vamos orar pela família da minha esposa. Você sente a dor. Não é aquela coisa
de uma chantagem. Não, é aquela coisa que diz assim, eu sinto a dor. Quando ele pediu oração pela irmã Zenete, lá nós não conhecemos, mas nós gravamos o nome daquela irmã, porque ele diz assim, vamos orar, ela tem um legado com a obra do Senhor. Olha que coisa linda. Lembro, João Paulo, também, nós tivemos uma esposa de pastor na minha cidade, que ela foi acometida de câncer e ela passou para o Senhor lá. Foi uma pessoa muito importante, o esposo dela passou o ano passado para o Senhor, já em longos anos, e foi muito bonita as homenagens que foram feitas, mas eu me recordo que eu fui para o sepultamento dela. E muito me chamou a atenção, eu como ainda mais jovem, que quem foi fazer a cerimônia, aquela parte no final, foi o pai na fé dela. E quando ele foi testemunhando, não é porque morreu e virou santo, mas ele foi testemunhando, e o coração das pessoas que conheciam e que ali estavam ia testificando o que aquele homem ia dizendo. E uma coisa eu nunca esqueci, que ele disse assim, esta mulher, bendito seja o meu Deus para todos sempre. Todos os sábados, quando era nova convertida, na cidade de Umarizal, Janduís, Umarizal, para aquelas bandas lá, elas pegavam no sítio que ela tinha de melhor, aquela melancia bonita, atravessava a cidade, chegava na minha casa e dizia assim, meu pastor, glória a Deus por isso, eu estou trazendo, era como fosse um fruto da terra, da gratidão pelo ensino que ele ministrava para aquela mulher, para a sua família. Ela trazia, cuidando do seu pastor, que a gente sabe que a vida no interior não é fácil. E ele dizia, nunca esqueci quando ela chegava com aquele peso e dizia, estou trazendo para o meu pastor. Que coisa linda. A ovelha que cuidava do pastor, irmãos. De uma forma diferente ou de outra, Deus usava, e naquele momento ali ele estava dizendo assim, como dissesse, eu já tive a oportunidade de dizer, mas hoje eu estou dizendo para os que não conhecem. Esta mulher descansou hoje no Senhor, mas ela tem um legado. Glória a Deus por isso. É bom, irmãos, quando nós fazemos alguma coisa, irmão Carlinhos, que vai ficar na memória das pessoas, não porque você era só assistencialista, mas era porque você contribuiu de alguma forma para uma raiz ser consagrada dentro daquela pessoa. Seja pela bondade, seja pela tranquilidade, seja por alguma coisa. Como é bom por isso, para a glória de Deus. Mas ele diz, no 7º dia, o papel do líder, ele diz, vocês vão ouvir longamente, porque o longamente era para motivar, era para dizer assim, olha, chegou a hora, lutamos, chegamos, estamos na frente, chegou a hora, aqueça tudo aí, que vai chegar a hora. Quando eu der a ordem, o líder dizendo, quando eu der a ordem, na sua casa, você é o líder de casa, é o homem da casa, e quando Deus diz assim, quem manda a voz de comando na sua casa, Deus deu a você. Se deu a você, não, se Deus te fez por cabeça, não seja cauda, porque a destruição da tua casa é quando o homem é para ser cabeça, ele é cauda. Então Deus constituiu você, é a sua voz de comando. E se você vai ouvir, glória a Deus, longamente aquele som tinha sabor de vitória. Aquele som tinha a garganta que estava enferrujada, travada, aquelas chagas do cativeiro, tanta coisa que tinha passado. Agora tinha chegado a hora. Quando eu cheguei em casa, irmão João Paulo, daquele dia que o Senhor disse, que eu conhecia minha esposa, irmão Carlos, quando eu cheguei em casa, que eu abri a porta, aquele ar que até então eu via escuro, como se fosse de uma tristeza, naquele dia, que aí eu fui conhecer minha esposa, quando eu fui apresentado a ela, quando eu cheguei em casa, que eu abri a porta, eu sentia como um cheiro de alfazema que estava dentro de casa. Porque um opróbrio de 16 anos, de que eu tinha dito ao Senhor que eu só queria agora minha esposa, o Senhor estava me dizendo, prepare a casa, chegou o tempo, glória a Deus por isso. E eu guardei aquilo, irmãos, e Deus tem me dado uma joia preciosa do seu jardim.
Quando ouvirem longamente isso, vocês vão gritar. Aí é que a gente fica olhando como é que dizendo que se as armas que tinham naquela época não derrubavam, como é que só grito do povo ia fazer, como se fosse um incrédulo assim, vai fazer raiva. Esse povo gritando vai fazer raiva, mas não vai derrubar nada, não. A Bíblia diz, irmãos, ela não relata como foi, só diz que o povo gritou e as muralhas caíram. Glória a Deus. Alguns especulam que pode ter sido um grande trovão, um abalo sísmico. Talvez aquele povo todo gritando. Enfim, a cidade caiu. Glória a Deus por isso. Voltando um pouquinho antes, que a gente se empolgou um pouco, aí pulou um pouquinho as histórias. A gente está lembrando que quando esses espias foram, que é importante a gente falar nesse personagem hoje, que é a personagem chamada Raabe. Eu falei do rapaz que estava bêbado. Raabe era uma meretriz. Alguns tentam amenizar, como dar uma ajudinha para Deus, disse ela era uma hospedeira. Ela era uma mulher que cuidava... Não, ela era meretriz. Ela era lá que tomava conta daquele lugar que a gente conhece. Não necessariamente que visitava, mas que conhece como funciona. Quando os espias conversam com ela, a fé, ela é uma coisa, João Paulo, assim como, em alguns aspectos, o pecado. Deus não predestinou, a gente já estudou isso. Você para nascer e ser ruim, e outro para nascer e ser bom. Mas todos nós, independente de caladinho, chorão, bonito, feio, nós nascemos com um pontinho dentro de nós que é a raiz do pecado. Esta raiz do pecado me dá predisposição para algumas coisas. Por isso que, por exemplo, tem pessoas que são muito habilidosas. Elas podem nascer, não é que elas nasceram predestinadas a ser arquitetas. Elas estavam com uma predisposição daquilo. A fé é uma coisa que todos nós temos, mas ela precisa ser exercitada. Aquela mulher, quando ouviu Raabe, quando ouviu as coisas que Deus fazia, ao invés dela desacreditar, que ela podia ter dado uma de patriota, na hora que os perseguidores chegaram procurando os espias, eles estão ali, ó. Eu guardei eles ali, elas podiam entregar. Era o povo dela, era a cidade dela. Ela estava sendo, como diz o X9 da história, ela estava entregando, protegendo o inimigo dentro de casa. Mas ela não foi natural. Ela entendeu, pela fé, que aquilo que ela ouvia falar e que estava sabendo, é porque existia um Deus que era todo poderoso para fazer todas as coisas. Então ela acreditava nisso. Então essa fé dela era uma coisa assim que fez com que ela... E aí eu acho bonito outra coisa, irmãos. Que coisa linda essa história, que lição linda essa de hoje. Quando ela diz assim, aí ela dá outro exemplo. Excluída, pessoa que você não daria crédito. Ela faz uma primeira coisa, me ensina eu e você, pode ter 1 ano de crédito, 30 anos, 40 ou 50 anos. Tenha fé, que a fé muda tudo. Depois ela também me ensina uma coisa. Ela podia ter dito, como se fossem algumas famílias hoje, ela ter guardado só para ela. Existia uma negociação dizendo, olha, então você vai fazer o seguinte, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão destruir a cidade. Eu acredito nisso. Mas ela podia dizer assim, mas poupe minha vida. Sou uma mulher nova, ainda tenho muita coisa. O que é que ela disse assim? Eu quero eu e a minha casa, a minha família. Então, essa instituição chamada família, este pilar na nossa vida, apesar do mundo hoje querer distorcer, nós às vezes comprarmos involuntariamente, ela não é uma instituição falida. A sua família é a herança que Deus tem lhe dado. E é o que você tem de mais precioso.
O dinheiro do banco, se aparecer um colo da vida, ele toma a tua poupança. Mas a tua família, se você cuidar dela, ninguém toma. Para a glória de Deus. Muita gente gastou, tinha muito dinheiro naquela época, suicidou quando o colo confiscou tudo. Mas se você cuidar da tua família, você vai chegar nos anos. Hoje eu cheguei e falei, ele estava ali conversando um pouquinho com o Lucas. Disse, meu filho, como eu fiquei feliz quando eu soube que Deus abriu a porta para você. Até me empenhei, dizendo a ele, até me empenhei. Mas aquilo que Deus tem para fazer, a glória que Ele tem para fazer, Ele não dá a ninguém. Glória a Deus. É Ele que faz. Deus é aquele que sabe fazer todas as coisas. Então aquela mulher disse assim, eu e minha casa, então tá bom. Quem estiver dentro de casa vai ser poupado. Outra coisa que era muito difícil. Tem os nossos vizinhos. Tem famílias que a gente viu crescer. Eu lembro que quando eu aceitei, que eu frequentava lá a BenTV, depois vim aqui para a Gameleira, Deus colocou um amor muito grande no meu coração pela minha cidade. Eram os meus amigos que eu estudava no colégio com ele, no Cenecista. Era aquele que eu dividia aquelas carteiras que eram duas, daquelas de madeira que a gente sentava. Não vai dizer que eu sou velho não, viu, João Paulo? Que eram duas cadeiras, aquelas de madeira bem antigas, a gente sentava um do lado, o outro do outro. Só separava no dia da prova. E ali eu dizia assim, esses são os meus amigos, meus vizinhos, aquele senhorzinho que passava e passava a mão na cabeça e dizia assim, ô menininho bonitinho. Eu tinha as orelhas grandes, né? Acho que não era bem isso, mas ele dizia, ô menininho bonitinho. A mãe acha o filho sempre bonito, né? Pode ser feio como for, mamãe, você é tão linda, é filho de mamãe. E o pai também, né? Diz, é o filho do pai. E aí eu dizia assim, tem aquele amor muito grande pela minha cidade. Então, tudo que eu via aqui, irmão, eu corria e levava para lá. Isso faz com que hoje, ontem nós recebemos a visita de um casal amigo nosso, dessa época, que eles, às vezes, vêm aqui na igreja, que eu pegava ela no colo, pastor Bira, e eles tinham, acho que eram 6 filhos. E a mãe, sozinha crente, o pai era dado a muita bebida, mas ela trazia tudinho. Quando dava 8 e pouco, dormia tudinho. Era um do lado do outro, então a gente ia para estudar. 2 debaixo do banco, que eram os pequenininhos, ficavam debaixo do banco mesmo. E uma delas, que é essa, eu as segurava, botava ali do ladinho, que era para não correr na igreja. E quando eu vejo ela hoje, casada, com 2 filhos, o nosso coração se alegra e diz, tudo que nós fazemos para o Senhor não precisa estar rasgado. Eu não preciso sair dizendo, mas você vê nos frutos, a tua alma se alegra no que você vê. Eu fiquei muito feliz de ver como Deus tem tratado. E aí, para nós já, caminhando para o final, aquela mulher disse assim, então, na hora que vierem, vocês vão poupar a minha casa. E aí existia uma condição para isso. Ela não podia dizer nada para ninguém. Vocês percebem que em toda a lição, irmãos, Josué mandou ficar calado na hora que estavam rodeando. A condição para aquela mulher e a família dela ser preservada era o silêncio, era a conveniência. Deus, às vezes, está começando um projeto na vida da gente, fala no coração. É um projeto que você e sua mulher estão alinhando ainda. Na primeira oportunidade que tem, diz para o mundo todinho. Às vezes, diz até aquela pessoa que não queria que aquilo se concretizasse. Aquela coisa de inveja, aquela coisa que a gente não conhece, uma cisterna rota, e você vai e destrincha tudo. Tem projetos de Deus agindo na sua casa, na sua vida. Josué e Deus, nesta manhã, nos ensina, fique em silêncio. Quando os irmãos reclamavam de José, Jacó guardava em silêncio. Não diga não, vai ter o tempo de você dizer. Eu lembro o pastor Ivanildo, que hoje está em Alto Rodrigues, ele disse que quando Deus tinha feito uma promessa para eles de ir para o México, e os anos foram passando e tudo, e o negócio começou a ficar encruado, até o dia que ele estava no culto e teve uma intimidade grande com Deus, e Deus disse, marque de hoje até tantos dias que vocês estarão lá. E ele guardou em silêncio, e daquele dia até tantos dias eles estavam no México, milagrosamente, para a glória de Deus.
Guarde com você. Vai chegar o tempo de testemunhar, vai chegar o tempo de contar, vai chegar o tempo que as pessoas vão saber do que Deus fez. Mas você vê, primeiro Deus preparou o povo, agora eles começam a andar com as próprias pernas, porque eles estão, o manazinho, o assistencialismo que Deus dava, passa, eles agora já estão produzindo e colhendo e comendo dali, e eles têm a primeira experiência que não tinha como dizer que não foi Deus que destruiu. E ele disse, aí, quando as muralhas caírem, em frente de onde você estiver, corra e vá para lá. E de tudo que tiver ali, quem tiver na sua frente é para ser exterminado. Porque Deus tem abominação ao pecado, irmãos. Deus não compactua, Deus não age com o coração quando é pecado na história. Só os despojos que podem ser santifica e traz para ser usado na obra do Senhor. Eu acho que era isso, irmãos, e a nossa conclusão nos diz assim. Josué, após o encontro com Deus, entendeu que era apenas servo do Senhor dos Exércitos. E eu disse, eu tenho 2 minutos para dizer o que eu disse. Deus, e no final, o que é que a gente vai fechar a nossa lição de hoje? E Deus nos ensinou para você fazer uma sugestão que a gente vai sugerir hoje para você, sua casa. Faça uma carta para Deus. Nesta carta, ela vai ter que ter um objetivo. Pode ser um objetivo profissional. Você ficou desempregado. Faça uma carta para Deus, mostrando você como dono da casa que está desempregado. Seu lar está desfacelado. Faça uma carta para Deus, estrategicamente, mostrando para Deus. Esta carta que você faz, você está conversando e tendo comunhão com Deus, desenhando. Quando ela estiver pronta, aí você diz, Senhor, eu submeto a tua aprovação. Se você fizer isso, conte a data de hoje. Ao longo do tempo, você testemunhará de que aquela carta Deus ouviu e validou, porque estava em comunhão com Ele. Eu lembro que, só para a gente fechar, eu lembro que chegou uma fase na vida, João Paulo, eu gosto muito de falar do meu casamento, irmãos, porque nós tivemos uma oportunidade de ouro. Eu cheguei na igreja com 13 anos e a minha esposa nasceu no Evangelho. Nós esperamos no Senhor, estávamos testemunhando isso para os jovens, esperamos literalmente, éramos 2 jovens virgens, éramos 2 jovens consagrados ao Senhor, Deus nos deu um para o outro. Então, é que às vezes a moça já tem vergonha de dizer que é uma moça virgem, o rapaz parece que ele não é homem, ele tem que mostrar as conquistas que ele tiver para mostrar a sua masculinidade. E povo de Deus é povo diferente, é povo que guarda. E hoje nós colhemos desses frutos que Deus honrou a nossa fé. Mas uma circunstância da vida, um dia eu fiz essa carta para Deus. E nesta carta eu descrevi como eu queria minha esposa. E hoje, quando eu pego esta carta e olho só o que era... Eu acho que eu dificultei tanto, que eu já não acreditava às vezes, João Paulo. Eu dificultei tanto que eu disse que ela tinha que falar mais de uma língua. Era artificial isso, irmão, desnecessário, não tem problema. Ela falando português e a minha língua, a língua da fé, a gente estava resolvido. Precisava falar inglês, espanhol. Aí eu botei bem grande, muita coisa, muitos itens. Mas ela passou por todo. Só ficou o que era desnecessário, que tanto fazia, não ia fazer diferença. Mas aí Deus honrou aquela carta. Um dia eu ainda era jovem, e um dia o Senhor disse assim, eu tinha muito desejo de fazer. Sempre a gente que é sanguíneo tem muita vontade de fazer, de atuar. Não é para aparecer, mas de fazer, de ver as coisas acontecendo. E um dia eu disse para Deus, eu sentei, pastor Biri, e comecei a elencar várias coisas que a gente podia fazer com a mocidade. Isso a gente está falando em 1990, muitos anos atrás. E aí eu escrevi, a gente pode fazer um cinema na praça com o filme para Jesus. Uma gincana bíblica, que eu tinha cuidado nos tempos, diz assim, sorteio a gente não dizia porque era abalava a fé, rifa também não, diz assim, a gente vai fazer um ajuntamento aqui e a gente tira um papel, porque aí não era dizer que era sorteio, não era rifa, porque abalava a fé. Mas eu comecei a elencar muitas coisas, e na época eu não tinha oportunidade. E o Senhor disse assim, guarde. Um dia desse eu peguei a folhinha bem amarelinha, irmãos, mas de tudo aquilo que eu um dia escrevi lá em 1990, Deus me deu a oportunidade, ao longo dos anos, de poder executar.
Porque tudo existe um tempo de Deus para a nossa vida. E que Deus nos abençoe, guarde isso. Se prepare. Alinhe tudo para na hora que chegar, que você tiver que gritar, mas para gritar primeiro fique calado. Depois você vai ficar calado, que gritar, que a muralha cair, que você tomar, não como a gente diz assim, vou tomar posse disso, mas que você seja recepcionado por Deus, porque a tua vitória chegou. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.